Olá, vamos dando sequência ao curso de extensão sobre Brasil Imperial e a aula de hoje é sobre as revoltas que ocorreram dentro do período regencial e hoje eu vou falar um pouco sobre a cabanagem e a sabinata, que foi a cabanagem. A província do Grão-Pará viveu, na primeira metade do século XIX, grandes conturbações internas. Em 1822, houve um levante contra a independência, que foi apaziguado apenas em 1823. Nos anos seguintes, ocorreram disputas constantes pelo poder envolvendo as elites regionais contra o governo imperial. Em 1833, a regência nomeou Bernardo Lobo de Souza para o cargo, mas ele teve que enfrentar um clima hostil. Em novembro de 1834, ele mandou prender diversos opositores e um deles, o pequeno proprietário rural Manuel Vinagre, foi assassinado pelas tropas governamentais. A província, que já era instável, entrou em convulsão. Em janeiro de 1835, o irmão de Manuel, Francisco Pedro Vinagre, liderou um grupo de sertanejos, negros e indígenas armados, em uma invasão a Belém, capital do Grão-Pará. Os revoltosos mataram Lobo de Souza e seu comandante de armas e libertaram os presos políticos. Como grande parte dessas pessoas era pobre e morava em cabanas, o movimento ficou conhecido como cabanagem. Em maio de 1836, o regente Diogo Feijó enviou a Belém uma esquadra com o objetivo de retomar o poder local e reintegrar o Pará ao Império. Os revoltosos retiraram-se da capital, mas continuaram controlando boa parte do interior por quase 3 anos. Somente em meados de 1840 foram dominados e a província foi reintegrada ao Império. Cerca de 30.000 pessoas morreram durante o conflito. A cabanagem foi uma das revoltas mais importantes de nossa história, pois foi a primeira em que a população pobre conseguiu, de fato, ocupar o poder em uma província. A sabinata ocorreu em Salvador entre novembro de 1837 e março de 1838. Envolveu pessoas ligadas ao meio urbano, como profissionais liberais, dentre eles médicos, advogados e jornalistas, pequenos comerciantes, funcionários públicos, artesãos e militares, muitos deles ex-escravos ou seus descendentes. Ela representou basicamente uma reação dos grupos liberais exaltados ao domínio do governo central sobre as províncias, ou seja, ao processo de centralização na regência de Araújo Lima, que sucedeu o padre Feijó em 1837. O movimento, liderado pelo médico Francisco Sabino, daí o nome da revolta sabinada, começou com a revolta das tropas do Forte de São Pedro. O projeto inicial era separar a Bahia do restante do país, mas logo os rebeldes admitiram manter a separação somente até Dom Pedro completar 18 anos e assumir o trono. Não havia consenso entre os líderes sobre a escolha de um regime republicano, por isso a ideia conciliatória de lealdade ao monarca. Em relação à escravidão, os líderes acenavam com a possibilidade de alforriar, libertar os cativos nascidos no Brasil, excluindo os que nasceram na África.
que pegassem em armas para combater as tropas oficiais, alistando-se no Batalhão dos Libertos da Pátria. Seus proprietários seriam indenizados pelo governo de Sabino. Todavia, não tinha um projeto de abolição. Então, era a promessa de que os escravos que se juntassem à revolta seriam libertos. A rebelião teve um fim rápido, uma violenta repressão foi articulada pelo governo imperial, cujas tropas tomaram Salvador em março de 1838. Mais de 1.200 pessoas morreram e quase 3.000 foram presas. Os líderes foram presos e condenados à morte por fuzilamento ou forca. Em agosto de 1840, entretanto, beneficiando-se do decreto imperial de 22 de agosto, que anistiava todos os envolvidos em crimes políticos, foram anistiados ou degradados para outras províncias do Brasil. Então, essas foram as revoltas que ocorreram no Pará, a cabanagem, e a sabinada que ocorreu em Salvador, na Bahia, no período regencial. Aguardo vocês para a próxima aula.